Bom, todos bem sabem que nós estamos aí vivendo esse tempo antecedente à Páscoa. Todos os textos, todas as mensagens que estamos trazendo, elas têm girado em torno disso. Prisão, crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Eu diria que este é o tema mais importante para o cristão. É o tema que todo e qualquer cristão precisa saber internalizar no seu coração, porque o cristão, ele é um seguidor de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, precisamos saber o porquê seguimos a esse Cristo. E alguns de nós, às vezes, não conseguem ter essa percepção do porquê que é um cristão, do porquê que serve a Cristo, do porquê que caminha seguindo os princípios e valores de Cristo. Então, nós estamos trabalhando isso. Na semana passada, nós explicamos o porquê que Cristo teve que ser crucificado, nós explicamos o porquê que Cristo teve que ser preso, e hoje nós vamos ler o texto que fala a respeito da crucificação, e nós vamos ler o texto que fala a respeito da morte de Cristo Jesus. É uma história que nós já sabemos o final dela, é uma história que nós já sabemos o que vai acontecer. Mas nós estamos dividindo essa história em partes, para que no domingo que vem, como meu esposo falou, o domingo de Páscoa, nós possamos falar a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Mas eu quero ler com você então, Evangelho de Mateus, capítulo 20, eu falei 26, desculpa, mas é o 27, é só você avançar uma folha na sua Bíblia. E nós vamos ler aí o versículo 32 primeiro. Diz assim: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Qual que era a acusação? Este é Jesus, o rei dos judeus. Versículo 38. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo.
A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Uma história longa, né? Mas vale nós lermos o texto, vale nós trazermos novamente a nossa memória. Talvez tudo que vai ser falado hoje, o que foi falado semana passada e o que será falado na semana que vem, você já tenha o total entendimento. Mas isso aqui que Cristo passou é algo que nós devemos trazer à nossa memória constantemente. Quando nós passamos por momentos difíceis, por sofrimentos, por tempos de pura dor, realmente, quando nós nos lembramos disso aqui, Cristo traz à nossa memória o significado e a razão da nossa existência. Ele traz à nossa memória o porquê nós estamos aqui e Ele traz à nossa memória para onde nós iremos. E é isso que traz esperança aos nossos corações. E dentro desses dois textos que nós lemos envolvendo a crucificação e a morte de Jesus, houveram algumas palavras da parte de Jesus que vale nós prestarmos atenção, algumas frases, algumas palavras que nós podemos considerar como as últimas palavras dele, antes dele ser morto na cruz do Calvário, e essas palavras nos ensinam. E eu quero trazê-las a vocês. A primeira delas foi o pedido de perdão que ele fez, tanto aqui em Mateus quanto em Lucas, por exemplo. Você não precisa abrir na sua Bíblia, é escrito que Jesus ele faz essa oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que, gente? O que fazem? Essa é uma das frases, pode ser exatamente nessa ordem que nós vamos ler, como também não pode ser, não tem problema. O que eu quero que você preste atenção é nas palavras de Cristo, mesmo em meio à sua dor. Todas elas envolvem misericórdia e amor para com as pessoas. Então, a primeira frase que ele diz é uma oração dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essa frase de Jesus, ela demonstra completamente o amor dele e a compaixão dele pela humanidade. Nunca na vida que alguém crucificando a mim e a você, nós teríamos a sanidade mental, o coração tão bom a ponto de dizer: Deus, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. E se oramos, é com uma pitadinha de arrogância no nosso coração. Não sabem o que estão fazendo. E não com amor e misericórdia, como de fato Cristo fez. Aqui a gente já entende a primeira coisa: a oração por de fato pelos nossos inimigos. Nós podemos lembrar o que foi falado pelo meu esposo de forma maravilhosa a respeito do perdão. Nós precisamos perdoar, geralmente é um inimigo nosso. Mas é alguém que eu amo, é alguém que tem o meu sangue, mas a partir do momento que fez algo contra mim, contra você, se tornou o nosso o quê, gente? Inimigo. E aqui Jesus, ele se posiciona fazendo essa oração e orando de fato, com muito amor, com muita misericórdia pelos seus inimigos. As pessoas que o colocaram numa cruz, as pessoas que estavam gritando: crucifica-o, solta esse bandido, solta Barrabás e põe esse Jesus na cruz, que colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, que rasgaram suas vestes para que ele pudesse ser chicoteado. Jesus orou por essas pessoas. E quantos de nós nos recusamos a fazer esse tipo de oração? Quantos de nós nos recusamos a dizer: Deus, eu clamo com pureza de fato no meu coração pela vida da pessoa que me feriu?
pela vida da pessoa que me magoou, pela vida da pessoa que me entristeceu, pela vida da pessoa que me destruiu por inteiro. Eu oro por essa pessoa e eu peço, perdoa essa pessoa. É algo que nós precisamos ter como uma prática na nossa vida. O cristão, ele deveria entender de uma forma muito mais prática e muito mais fácil a prática do perdão. Isso deveria ser fácil para nós, porque nós fomos perdoados, como muito bem foi dito. Então, a primeira frase, as primeiras palavras que nós estaremos citando aqui foi essa oração de Jesus. Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a oração dele podia ser, Deus, faz descer fogo do céu e mata todo mundo? Ele poderia ou não poderia? Poderia. Mas a opção dele, a decisão dele, porque ele ama, foi dizer, Pai, perdoa. A segunda declaração de Jesus foi a respeito da eficácia da obra dele, daquilo que ele veio fazer. Em Lucas 23, 43, ele diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui, por exemplo, no Evangelho de Mateus, é apenas citado que Jesus ele foi crucificado com quantos ladrões? 2. Eu e você já conhecemos essa história. Eu e você já conhecemos. Acontece que um ladrão estava estigmatizando Jesus. Você não é o Filho de Deus? Tira você e tira nós também dessa situação. Mas teve um outro que humildemente reconheceu que ele era o Filho de Deus. E ele pede perdão, ele reconhece. Ele tem humildade no coração dele. E aí, nesse momento, é declarado a eficácia da obra de Cristo, porque ele diz para esse ladrão que humildemente reconhece quem é Cristo, ele diz, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aqui a gente entende a eficácia da obra de Cristo, que é esse poder de salvação que ele tem para as nossas vidas, e de que a partir do momento que nós morremos, não existe um lugar diferenciado que a nossa alma vai. Nós sabemos para onde vamos diretamente, porque ele diz, ainda hoje. Ele não diz, olha, eu te perdoo, você está perdoado, mas quando você morrer, a sua alma vai ficar no purgatório. A sua alma vai ficar numa salinha de espera. Não, ele diz, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, a segunda declaração foi a declaração dessa eficácia, da obra dele. E nós precisamos crer nessa eficácia. Nós precisamos ter convicção desse poder de transformação que a obra regeneradora de Cristo tem. Então, quando perguntam para você, quando questionam você a respeito do processo de vida, de transformação e de morte para o cristão, é esse. Eu reconheço Cristo como meu único e suficiente Salvador. E quando Ele volta para mim, eu não vou para um lugar diferenciado, eu vou me encontrar com Ele. Eu estarei com Ele, você estará com Ele. Então essa foi a segunda declaração de Jesus. A terceira declaração de Jesus, a gente pode ver em João 19, capítulo 19, versículo 26, onde Jesus faz algo que parece ser muito rude, mas é algo que ele tinha que fazer, onde ele diz assim para Maria, mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo ele diz, eis aí a tua mãe. Aqui Jesus, ele mostra essa preocupação humana, porque todos nós sabemos que Jesus ele foi 100% homem e ele foi 100% Deus. Sendo 100% homem, ele foi criado por uma mulher. Teve uma mulher que o amamentou, teve uma mulher que o ensinou, teve uma mulher que cuidou dele, que cozinhou para ele, que gerou realmente ele, e foi gerado esse vínculo, esse relacionamento de fato entre um filho e uma mãe. Mas no momento de crucificação, onde tudo tinha que ser consumado, onde tudo de fato iria acontecer, ele vem com essa preocupação e também com essa afirmação, querendo quebrar esse vínculo entre o Cristo divino e a mulher humana. Então ele diz, olha,
essa é a sua família. Olha, está aí o seu filho. E filho, está aí a sua mãe. Isso mostrando, trazendo, né, para o coração de Maria esse consolo. Dizendo, olha, está aí o seu filho para você continuar amando. E quebrando esse vínculo. Quebrando esse sentimento de proximidade, esse sentimento de relacionamento entre filho e mãe. Vocês estão compreendendo? Então, tinha que acontecer dessa maneira. Então, essa é a terceira declaração, que é uma declaração que fala a respeito da preocupação humana dele, sendo ainda ali 100% homem, e da preocupação dele como um Deus divino com relação àquela mulher humana, que gerou sobre ele esse vínculo, esse relacionamento de mãe e filho. A quarta declaração é sobre a declaração a respeito de que ele, como filho, havia se feito maldito. Aí está aqui referente ao texto que nós lemos, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo 46, é aquela frase que ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa literalmente, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonou? E por que Jesus ele traz essa frase, e é uma frase um tanto quanto doída, tanto para ele quando falou e para nós quando nós hoje lemos, porque ele se fez maldição. Como já foi ensinado e falado aqui várias vezes, não é que a cruz ela é maldita, não é que a cruz ela é maldição, não, mas é todo aquele que era colocado numa cruz. E Jesus, ele foi colocado nessa cruz. Então, ele se fez o que, igreja? Maldição. E por que ele se fez maldição? Porque por causa dos nossos pecados. Nós explicamos semana passada. Então, ele se fez maldição por causa de uma humanidade caída. E quando tudo é consumado, quando ele está ali preso nessa cruz, obviamente o Espírito de Deus tinha que sair dele, porque sobre ele caiu-se todos os nossos pecados, todo o pecado da humanidade. Então ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Mas mais uma vez eu repito para você e eu digo, era algo que tinha que o que, igreja? Que acontecer. Na semana passada, na semana que vem, vocês vão conseguir compreender e entender o que essa obra regeneradora de Cristo fez e faz até hoje nas nossas vidas, mas até aqui eu quero que você entenda tudo o que aconteceu durante esse percurso. E, por fim, a quinta frase, por fim não, ainda faltam mais 3. A quinta declaração foi a respeito da sua humanidade. Porque lá no relato de João, no capítulo 19, versículo 28, Jesus ele diz que ele tinha sede, que ele tinha o que, igreja? Isso declara e mostra o lado humano de Cristo. Então, quando nós falamos a respeito do nosso Salvador, e a respeito desse tempo que Ele esteve conosco aqui em terra, nós não podemos nos esquecer da humanidade dEle. Ele era Deus, Ele foi 100% Deus, mas Ele também foi 100% homem. E por que essa informação é relevante para mim e para você? Para que eu e você saibamos que o que nós passamos aqui, Ele já passou. Para que eu e você saibamos que a traição que você sofre, a falta de força para perdoar que você tem, obviamente por ele ele ser dono do perdão, né, era algo já intrínseco a ele, mas ele mostrou perdoando porque ele foi traído, foi Judas que entregou ele para os soldados. Mas quando Judas chega próximo dele para dar-lhe um beijo no rosto e para que os soldados saibam quem ele era, ele diz, tudo bem, amigo? Aonde que você chama o seu Judas de amigo? Você tem um Judas na sua vida, tem ou não tem? Tem. Tem alguém na sua vida que você sabe que foi um Judas. Tem alguém na sua vida que você sabe que te traiu. Você não vai chamar esse Judas de amigo. Jesus, ele disse, o que tens, amigo? E ele não fez da boca para fora, com um tom de arrogância. É porque era o que tinha dentro do coração dele.
Então, igreja, o lado humano de Cristo é importante para nós nos lembrarmos que se Ele venceu o mundo, nós também, o quê? Venceremos. Não foi o que Ele disse? No mundo tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo, esteja firme, esteja de pé, esteja revigorado, porque Ele conclui dizendo, eu venci o mundo. E em Cristo nós também podemos vencer. Em Cristo nós venceremos as enfermidades, as traições, as decepções. Então ele teve que ser 100% humano. E lá em João 19, 28, quando ele diz que tem sede, mais uma vez, mostra o lado humano de Cristo. Sexta declaração, é uma declaração feita para que entendamos que todo o mérito é dele. Diga, todo o mérito é de Jesus. Lá em João também, 19:30, ele diz, está consumado. Ele declara, ali naquele momento, ele encerra o seu ciclo de humanidade versus divindade na sua estadia aqui na terra. Porque morreu crucificado e ele diz, está consumado. E o mérito é dele. O mérito é 100% dele. E nós precisamos lembrar-nos todos os dias disso. E lembrar também pessoas que precisam todos os dias disso. Nós estamos aqui hoje porque houve um Cristo que se entregou na cruz por mim e por você. Hoje você pode vir a uma igreja, se reunir com o corpo de Cristo, louvar ao Senhor, servir ao Senhor, cultuando a Ele. Você pode hoje dizer, eu sou salvo, porque um Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Hoje você pode liberar perdão para alguém, olha só, que legal, você pode liberar perdão, porque houve alguém que te perdoou primeiro. Você pode ter a oportunidade, a chance de ter um coração limpo, regenerado, porque esse Cristo morreu na cruz para que diante dele você pudesse dizer, Deus, me perdoa. E Ele, como o perdoador, Ele, como o Salvador, liberar perdão sobre a sua vida. Então o mérito é todo dele. Como meu esposo falou no primeiro ou segundo domingo do mês, não fomos nós quem dizemos, Deus, eu estou aqui. Eu me apresento diante do Senhor. É Ele quem se apresenta para nós. O mérito sempre foi e sempre será dele. Foi Ele quem morreu, foi Ele que se entregou e é Ele quem nos salva todos os dias. Amém? E a última declaração é uma declaração de que Deus, Ele aceitou de fato se entregar a esse sacrifício, o Deus Filho, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46, a oração que Jesus faz é, Pai, nas tuas mãos entrego o meu quê? Espírito. Ele aceitou. Lembra que na semana passada, aqui a gente conclui que é a última declaração. Lembra que na semana passada nós falamos que como um cordeiro, como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro? Então, essa declaração aqui encerra-se mostrando que ele de fato aceitou. Nós lemos também semana passada que uma das orações de Jesus foi, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele podia fazer essa oração, afinal ele estava profundamente angustiado, ele sabia o que estava por vir, mas aqui, quando tudo se consuma, quando tudo acontece, ele aceita de fato esse sacrifício, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então eu quis trazer esses ensinamentos a respeito das próprias palavras de Cristo, para mim e para você, porque são coisas que nos ensinam.
São declarações que nos exortam, são declarações que nos trazem à memória quem de fato Ele é e o que Ele fez. E como filhos e filhas de Deus, é o que nós precisamos ter guardado em nossa memória. Talvez você não precise, preste atenção no que eu vou falar, talvez você não precise se lembrar de mais nada, de tudo que te é ensinado cada vez que você vem ao culto, cada vez que você ouve uma pregação, mas sobre crucificação, morte e ressurreição de Cristo, isso precisa estar gravado nos nossos corações. As declarações dele precisam estar gravadas, fincadas, muito bem enraizadas nos nossos corações, porque tudo se resume sobre ele. Tudo se resume sobre quando ele orou pelos seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tudo vai se resumir quando ele faz a declaração a respeito, dizendo: está consumado. Tudo se resume quando ele faz a declaração dizendo: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Tudo se resume a isso. E hoje você levanta da sua cama 6 horas, 7 horas da manhã para congregar ao Senhor, louvar, buscar ao Senhor, aprender de sua palavra, porque você crê nesse sacrifício. Você tem em seu coração a certeza de que houve um Cristo que se entregou, que morreu, mas que o que? Ressuscitou. E a morte venceu. E por isso nós estamos aqui. Amém? Não falte semana que vem. Na próxima semana será encerrado esse ciclo, para que você possa compreender e guardar no seu coração tudo que Cristo viveu, tudo que Ele passou, mas tudo que Ele também venceu. E com Ele nós também venceremos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.